de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós conheceremos essa vontade no dia a dia. Se Deus tiver algo específico para revelar, Deus pode revelar, e Deus vai revelar porque Ele é soberano. Amém? Amém. Deus tem palavra de mistério, Deus tem a sua profecia, que é a sua palavra, e por si própria ela fala, ela testifica de Jesus Cristo. O que seria da nossa vida sem essa palavra? O que seria da nossa existência sem essa palavra? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 9. A 10, depois o capítulo 3, de 1 a 4. Vamos ler juntos. Quantos abriram a Bíblia aí? Ao contrário, se não quiser, tem a Bíblia virtual aqui, viu? Diz assim: então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Diga comigo, a mão de Deus está estendida para mim. A mão de Deus está estendida para mim. Em nome de Jesus. Vamos ler juntos. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. E ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Ele está dizendo, irmãos, que podia ser uma pessoa, um anjo, que estava com a mão estendida para ele, e na mão desse anjo um rolo, e ele abriu este rolo naquele tempo. Pela história daquele tempo, tudo era registrado em rolos, pergaminhos. Pela tecnologia que existia naquele tempo, todos os escritos eram feitos naqueles rolos e eles iam enrolando. Diz a Bíblia que tinha pranto, lamento e ais, palavras de pranto, lamento e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, ou seja, coma, e enche as tuas entranhas deste livro que eu te dou. Então, diga comigo, então o comi, e era na minha boca doce como mel. E era na minha boca doce como mel. No capítulo 3, versículo 1 a 4. E disse-me ainda, veja só, esses dois textos, eles estão divididos em capítulos aqui, o capítulo 2 e o capítulo 3. Mas se você for entender essa história, você vai ver que é um capítulo só, é uma história só. Entendeu? Quem dividiu a Bíblia, tá certo? Ele pode ter tido um equívoco aí, mas é coisa de homem. Se você notar, esse final de Ezequiel 2, 9 e 10, ele começa sem interromper uma história. Percebe isso? Quantos percebem isso? Diga amém. Amém. Pronto. Uma vez até o pastor Almir falou, né? Isso aqui. Disse-me ainda, como se o anjo continuasse dizendo: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviaria, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada
e dura de coração. Irmãos, esse texto é um texto interessante, como falei, é uma continuidade do capítulo 2 e o capítulo 3. É uma história só, é uma engrenagem só, é uma profecia só, é uma direção só que Deus está dando a Ezequiel. Nesse capítulo 2, a Bíblia fala que existia um anjo, um homem com a mão estendida, e certamente a figura do anjo ali, e ele disse: come este rolo todo. Como eu falei aos irmãos, as escrituras eram feitas daquela forma. Os escribas, aqueles que escreviam, aqueles que eram específicos para fazer as anotações, as notificações, eles eram homens que conheciam a escrita, eles eram alfabetizados segundo aquela linguagem, certo? Muito provavelmente o hebreu, muito provavelmente o aramaico e também o grego. São as 3 línguas mais faladas na Bíblia: o hebreu, o aramaico e o grego. Diga comigo: hebreu, aramaico e o grego. O grego já é uma linguagem, irmãos, que ela chegou um pouco posterior à novidade, certo? É como se fosse o grego comparado à língua inglesa. E ela, assim, ela foi falada em muitas nações. Por exemplo, quem conhecia o grego, chegasse em outro país estranho, muitas pessoas conheciam o grego. Então era uma linguagem de fácil comunicação, certo, irmãos? E quando naquele tempo o mundo foi dominado pelo Império Romano, vocês sabem disso, eu também sei. No tempo de Jesus, por exemplo, o mundo foi ali existia o que a Bíblia falou que foi a plenitude dos tempos. Quando Jesus nasceu, os 33 anos de Jesus aqui na terra, ali foi a plenitude do tempo, ou seja, o principal tempo da humanidade, onde a humanidade conheceu a Cristo e a sua história, onde a humanidade conheceu a misericórdia e a graça do Senhor Jesus. E naquele tempo se falava muito aramaico e grego. O hebreu já não era tão falado, mas existia muita influência dos hebreus, até porque o povo de Deus, os hebreus, eles vieram do Egito falando o hebreu e também conheciam aquela língua nativa ali do Egito. E eles, antes de chegarem na terra de Canaã, eles eram conhecidos como povo hebreu, da linhagem de Abraão, da linhagem de Noé, Cã, Sem e Jafé. Esses 3, onde começou toda a raça da humanidade, recomeçou, porque na realidade começou com Adão, e depois que houve o dilúvio de Deus, destruiu a humanidade por conta que o homem não estava acreditando em Deus. E quando isso aconteceu, veio o dilúvio, Deus preparou Noé por 100 anos pregou aquele evangelho. Noé pregou que Deus iria destruir a humanidade com muita água. Naquele tempo não havia chovido, e choveu de balde, ao ponto de inundar aquela arca, aquele momento, aquela região, e todos foram mortos, todos morreram. Muitos não acreditavam em Deus, muitos erigiam altares a outros deuses, e Deus criou o homem para que o homem pudesse adorá-lo. Amém, irmãos? Diga comigo: eu fui criado para que eu fosse adorar a Deus. Diga. Criado para adorar a Deus. Não adianta, não tem para onde correr. Aquele moço que está lá na comunidade, se drogando nesta hora, Deus o criou para que ele adore a Deus. Amém? E Deus criou o presidente da república para que ele também adorasse a Deus. Nós somos criados para isso, para adorar a Deus. Então, irmãos, esse texto fala que o anjo pede para Ezequiel comer aquele rolo todo, aquela palavra toda. E comer o rolo é a palavra de Deus. Esse rolo significa para nós, irmãos, a palavra de Deus. Significa a profecia de Deus. Quando vocês lêem na Bíblia os mandamentos, a lei, a profecia,
pode ter certeza que Deus está referindo-se à sua palavra. E quem é a palavra de Deus? Como é que ela se chama? Cristo. Jesus. A palavra de Deus foi mandada por aquele homem, por aquele anjo, dizendo a Ezequiel: Ezequiel, come o rolo todo. Come a palavra toda. Que alimenta da palavra. A palavra é alimento para a nossa vida. A profecia é a direção, é a bússola. Você quer encontrar as respostas para a sua vida? Nós podemos encontrar a resposta para a nossa vida através da palavra de Deus, porque ela por si própria, ela é completa. Às vezes a gente pode até estar lendo a Bíblia e não entender algumas coisas, parece que as coisas estão soltas, mas tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Não há nada perdido na Bíblia. Quando Deus fala da história do povo de Israel, quando Deus fala dos muros de Jerusalém, quando Deus fala da salvação eterna que Ele preparou através de Cristo Jesus, tudo se encaixa, porque a palavra de Deus é inerrável. A palavra de Deus é imutável. Deus não se confunde. Deus sabe muito bem porque Ele usou Moisés, por exemplo, para escrever o Pentateuco. Você sabia que foi Moisés que escreveu? E como foi que esses homens escreveram? Eles começaram a contar um para o outro, outro que teve que pegar o rolo e começar a escrever. E a Bíblia diz que essa palavra, ela é doce, doce como mel. Agora nós vamos ver aqui um pouquinho, por que esse mel? Porque a palavra de Deus se refere como mel. Vamos aqui ver algumas curiosidades. Dá para você ver? Dá? Vamos falar um pouquinho sobre as abelhas. Albert Einstein, quem conhece, quem já ouviu falar alguma fotografia dele, é aquele homem que é velhinho, da cabeça branca e bigode, que bota a língua para fora. Não é galinha? Galinha já entendeu. Albert Einstein, certo? Ele é um pouquinho parecido com o pastor Will pela cabeça branca. Mas ele disse assim, veja o que ele disse: se as abelhas, vamos ver juntos, se as abelhas desaparecessem da face da terra, a espécie humana teria somente 4 anos de vida. Sem abelhas não há polinização, ou seja, sem plantas, sem animais, sem homens. Irmão, e a Bíblia fala que a palavra de Deus é na boca do homem, no interior do homem, ele é doce como mel. E a abelha, quem é que produz o mel, irmão? Me diga, quem é que produz o mel? Quem? Pode falar? Eu sei que está uma coisa assim meio, princípio, mas a gente precisa entender isso. Quem produz o mel é a abelha. A abelha que produz, aparentemente pode parecer difícil. Existe uma resistência no reino das trevas, irmãos, quando nos propomos a comer o rolo, a ler a palavra, a meditar, a ruminar a palavra de Deus. Existe uma resistência. Quando você vai pegar a palavra, às vezes dá uma canseira, às vezes dá uma vontade de dormir, às vezes dá uma moleza no corpo. Quando você já percebeu isso? Quando você ajoelha para orar, não falta a palavra para você se comunicar com Deus, falta assunto para você dizer, você já disse tudo nas outras orações. Jesus disse, quando você orar, não useis de palavras repetitivas. Às vezes a gente vai orar, às vezes a gente não tem a gente vai no automático, a gente quer ler a Bíblia no automático, a gente quer correr, pega ali, quer ler. Muitas vezes a gente não para meditar. E seguindo aqui, as abelhas são animais sociais que vivem em colônias. Elas são responsáveis pela polinização. Elas levam o pólen no
corpo dela, irmão, para outras flores, possibilitando assim a reprodução das mesmas. Ela pega a semente dessas flores e distribui para que haja multiplicação, ajudando muito a agricultura, a produção de mel, geleia real, cera e pólen. Olha, numa colônia, as abelhas possuem uma hierarquia. Veja como eles são organizados. Veja como é que Deus permitiu que esses animais, esses insetos nos ensinassem. E eles vão nos ensinar nesta noite. Numa colmeia, as abelhas possuem uma hierarquia. As abelhas são insetos sociais, isto é, a maioria deles convive harmoniosamente no mesmo espaço, chamado de colônia. São extremamente disciplinadas, trabalhadoras e principalmente organizadas. Para se ter uma ideia, numa mesma colônia convivem cerca de 60 mil abelhas, distribuídas da seguinte forma: uma rainha, dezenas de zangões e milhares de operárias. Dessa forma podemos perceber que existem funções diferentes numa colônia. Então, irmão, é um reino organizado. Elas são organizadas e elas fazem aquilo tudo certinho, porque existe uma dependência. Existem estudos na biologia que diz que quando esses animais, quando esses insetos, eles não fizerem mais parte do nosso convívio biológico, certamente o homem vai morrer por causa de um inseto pequeno. Aí diz: a rainha é a abelha mais importante da colmeia. O seu tamanho é 2 vezes maior do que as outras. A sua única função é pôr ovos. É a criação, a procriação, é pôr ovos. A rainha é o principal componente, porque mantém a harmonia no trabalho, além de ser responsável pela reprodução. Uma rainha pode viver até 6 anos, vencendo qualquer indivíduo da colmeia em termos de tempo de vida. Aí vem o zangão, marido da rainha, né, Belém? Tem exclusivamente a função de acasalar com a rainha para garantir a reprodução. Os zangões são responsáveis por fecundar, eles fecundam a rainha, dando continuidade à vida na colmeia. Eles vivem pouco, no máximo 3 meses. Puxa vida, só 3 meses de vida, enquanto que a rainha vive 6 anos. Isso porque são mortos pela própria rainha após a fecundação. Responsáveis pelo trabalho duro dentro da colmeia, as operárias cuidam da higiene da colmeia. Elas limpam, elas organizam a colmeia, garantindo o alimento e a água que a colônia necessita, coletando pólen e néctar. Produzem a cera para formar os favos, alimentam a rainha e os zangões, as larvas por nascer e ainda cuidam da defesa da família. Então veja como essas operárias, elas são as guerreiras. Elas cuidam da cozinha, elas cuidam de tudo, da limpeza, e elas ainda são aquelas que vão à frente, estão na frente da batalha. Algumas das abelhas obreiras servem de amas, tomam exclusivamente conta das abelhas bebês. Então tem aquelas que só para cuidar dos bebezinhos, das larvas. As ventiladoras são responsáveis pelo arejamento da colmeia, batendo as asas para o ar circular na colmeia. Ou seja, elas fazem aquele serviço do ar-condicionado dentro da colmeia. Eles começam a bater as asas para dar aquele frescor. Amém, Marcelo? Tem as sentinelas, guardam a entrada da colmeia, são os soldados. Não deixam entrar os outros insetos, ou seja, ela não deixa que os outros invasores cheguem na colmeia. E tem as obreiras, são elas que recolhem o pólen. Cada abelha visita em média 17 flores por minuto, 19 flores.
como coletora cuja função é desempenhada num breve período de 7 dias durante a vida. A estimativa dos pesquisadores é que existam mais de 20.000 espécies de abelhas no mundo todo. As abelhas são muito importantes para o equilíbrio ecológico. Veja aí. Principalmente porque são responsáveis pela reprodução das árvores, das plantas, através do processo de polinização, ou seja, transferem o pólen de uma flor para outra, propiciando a troca de gametas, células sexuais entre plantas. Esse processo resulta em uma grande variabilidade genética e a formação de bons frutos. Ok. Aí tem, o que é que elas produzem? O mel. Todos conhecem o mel? Elas produzem a geleia real, que é excretada pelas abelhas jovens, certo? E contém o que? Proteína, hidratos de carbono, enzimas, lipídios e minerais. O mel também serve como expectorante. Você veja que todo remédio, a maioria dos remédios expectorantes, eles contêm mel porque ele é expectorante. Ele consegue desobstruir as vias superiores, né? E tem propriedades analgésicas. Os própolis, ele serve como anti-inflamatório, cicatrizante e anestésico. Então, irmãos, são muitas propriedades que nós temos e são muitos benefícios que nós temos. E o que nós aprendemos com essa comunidade, o que nós aprendemos com essa organização. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é doce como mel. Irmãos, por que a Bíblia ela faz essa analogia da palavra ser doce como mel? Porque, em primeiro lugar, irmãos, o mel não é produzido pelo homem. O mel, o homem jamais teria condições de fazer uma produção de mel. O homem, por mais que ele tenha a sua ciência, né, a tecnologia avançada, mas ele não consegue fazer o mel como a abelha faz o mel. Tem uns lugares aí que os homens fazem, eles pegam o açúcar e derretem o açúcar para parecer mel, mas não é mel. Eu quero dizer a você que esta palavra, este rolo, é algo sobrenatural para a sua e para a minha vida. Amém? Esta palavra é sobrenatural. Ela não é obra de homem, ela é obra do Altíssimo. Vamos abrir a palavra no Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, versículo 2. O versículo 1 diz assim, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? No rolo do Senhor, na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando é para meditar na palavra, irmão, quando é para pensar na palavra, de dia e de noite, diz o salmista, encher-se da palavra, decorar textos, pensar o porquê foi escrito. Muitas vezes nós pegamos a Bíblia, a gente abre o Salmo, a gente vai lá no Novo Testamento, começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente não para perceber o que é que Deus está falando ali, irmãos. Para você começar a entender a palavra de Deus, você precisa começar a fazer algumas analogias, você precisa fazer algumas conjecturas. Por exemplo, quando Jesus estava lá, quando ele saiu da cidade de Gadá, e ele veio para Cafarnaum, Jesus estava num barco, e ele desceu.
Quando ele desceu, que pisou aquele chão, o que é que tinha naquele chão? Areia, grama, pedregulho. E Jesus com as suas sandálias. E aquele povo começou a apertar Jesus. No sol de meio-dia, 1h da tarde, estava um calor. E você deve imaginar aquele povo querendo falar com Jesus, aquele povo querendo alguma coisa de Jesus, porque sabia que Jesus ia fazer algo. Existia uma expectativa no coração, na vida das pessoas, porque sabia que Jesus ia operar algum milagre, que foi que ele operou. Agora você imagina, irmãos, 300 pessoas, 400, 500 pessoas, no sol de rachado de 1h da tarde, suadas, fedidas, cada um empurrando, e Jesus ali no meio daquela multidão. Então a gente tem que começar a pensar, a gente tem que começar a imaginar, por que esse texto está falando isso? Por que Deus preparou Ezequiel para ouvir essa palavra daquele anjo? Por que Deus está falando isso? Qual é a intenção que Deus está falando nessa noite? O que é que Jesus está querendo nos ensinar nessa noite acerca da sua palavra? Nós precisamos nos encher da palavra. Precisamos decorar textos, irmãos. Nós precisamos decorar salmos. Nós precisamos decorar a palavra de Deus para que essa palavra fique no nosso coração e na nossa mente. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, quando lemos e não decoramos um versículo. Quantos aqui sabem o Salmo 23 decorado do capítulo 1 ao último? Sabe? Quantos aqui sabem um salmo, um versículo do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Agora, quantos aqui sabem um versículo de Mateus? Um versículo. Temos que decorar a palavra. Temos que meditar nessa palavra. Quando você abrir a Bíblia na sua casa, quando você for fazer a sua meditação, faça a sua meditação diferente, meu irmão, a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Quando você pegar a sua palavra, diga ao Espírito Santo, faça logo uma oração. Diga: Espírito Santo de Deus, me dê graça para entender a tua Escritura. Me dê graça, me dê inteligência, me dê sabedoria para eu entender essa palavra. Porque muitas vezes nós pegamos essa palavra, quando lemos a palavra, quando nós meditamos na sua palavra, quando lemos a palavra e passa-se rapidamente, e Deus está falando para você: para ali que eu quero falar para você. Quantas vezes eu estou lendo a Bíblia e Deus diz assim: o Espírito Santo, pare e medite. Aí você pode pegar o seu computador e fazer uma coisa muito boa, fazer uma pesquisa. Você sabe o que é pesquisar? Por exemplo, como era aquelas 10 cidades ali ao redor do Mar da Galileia? Você já parou para pensar, para fazer uma pesquisa disso? Você sabia que esse Mar da Galileia é um lago? Você sabia disso? Precisamos pesquisar. Nós somos potencialmente pesquisadores, irmãos. Nós precisamos pegar essa palavra e estudar essa palavra, mas de uma forma profunda. Precisamos sair da superficialidade. Precisamos sair apenas da coisa superficial. Precisamos mergulhar nessa palavra. Sabe como é que a gente mergulha a palavra? Quando a gente começa a ruminar essa palavra, quando a gente começa a meditar nessa palavra. Quando você lê um texto, você pergunta a você: o que é que Deus está querendo falar comigo? Qual é a história que aconteceu nessa época? Qual é o contexto que está falando aqui esse texto? Qual é a verdade? O que é que Paulo quis dizer quando as irmãs têm que entrar no templo com o véu? O que é que Paulo quis dizer que
que os homens, quando estiverem dentro da igreja, que não estejam com a sua cabeça coberta. Precisamos entender, irmãos, por que disso. Porque por isso que existem muitas doutrinas, existem muitas igrejas que infelizmente se guiam por setas, e são céticos, e não têm a sensibilidade de procurar a história, o contexto daquilo que Deus falou naquele momento. E a Bíblia nos leva a crer, a Bíblia nos fala que nós precisamos ruminar a palavra. Nós precisamos tomar essa palavra como mel, porque ela é doce como mel. Porque a palavra de Deus não é produto do homem. A palavra de Deus vai chegar um dia, irmãos, e essa humanidade vai procurar essa palavra e não vai encontrar. Eles vão dizer: cadê aqueles crentes? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum igual? Alguém com voz de lamento vai dizer naquele momento: esse povo foi embora para Sião. Quem que vai para Sião aqui? Diz aleluia. Aleluia. Eu vou para Sião. Você vai ficar, não? Ou vai comigo? Vem, meu irmão. Vamos junto? Vamos junto? Quem vai para o céu? Diga amém. Amém. Quem vai para o céu, diga amém. Amém. Quando é para meditar na palavra, de dia e de noite, encher-se da palavra, decorar texto, pensar o porquê foi escrito aquele texto, onde foi, qual o local do mapa. Irmãos, nós precisamos nos situar. Onde foi que aconteceu o advento do Éden? Onde estava localizado o Éden? Você sabe onde está? Aonde, pastor? Na África, no Iraque, né? Precisamos entender onde foi que aconteceu a crucificação de Jesus, onde está localizado, onde é Israel hoje. Quem são aqueles povos que viviam naquela circunvizinhança ali de Jesus? Quem são eles hoje? Nós precisamos entender, nós precisamos ter ideia de localização, de logística, e vai facilitar a nossa compreensão, irmãos. Qual foi a lição que o Espírito Santo está nos ensinando? Entendemos agora porque é mel, porque é doce. A palavra de Deus, lida, estudada e meditada, ruminada, ela é doce como mel. Amém. Amém? A palavra lida, a palavra meditada, a palavra decorada, a palavra ruminada, ela é doce como mel. A gente vai se deliciar com essa palavra. E Deus está chamando a nossa igreja, irmãos, para nós meditarmos na palavra de Deus. Amém? 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 Quantos creem nisso, diga amém. Amém. Eu quero dizer a você, meu irmão, que isso vai ser um crescimento tremendo na vida da igreja, quando nós meditarmos de uma forma mais contundente na palavra de Deus. Aprendemos com as abelhas que a leitura e meditação da palavra não é humano, como eu falei, não é de ordem humana, mas é sobrenatural. Deus está nos convidando a comer a Bíblia toda, a palavra toda, o rolo todo. Vamos mergulhar nos manuscritos de Jesus. Vamos abrir o Salmo 19. Vamos abrir o Salmo 19, do versículo 1 a 11. Vamos ler juntos, que esse é um texto tremendo, um salmo tremendo de Deus. Os céus declaram, irmãos, vamos dizer juntos, por favor, tá? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, vamos. E uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde se ouça a sua voz.
A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus. Vamos, irmãos, ler. E o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde ao seu redor. A lei do Senhor é o quê? Diga de novo, a lei do Senhor. O que a gente pode entender por lei? A palavra, diga a palavra, diga a profecia, diga a profecia, a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera. Olha aí. O testemunho do Senhor, que é a palavra, é fiel. Diga, a palavra de Deus é. Diga para mim, Anderson, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. E dá sabedoria. Pronto. Você que diz que não sabe de nada, você que diz que não acha nada, você que pensa que não sabe nada, eu quero dizer a você, irmão, esta palavra, ela dá sabedoria a você. Provérbios, Deus fala na sua palavra que nós devemos buscar essa palavra como uma prata, como o ouro, e vamos adquirir sabedoria, porque Jesus, a palavra de Deus fala: quem tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. E você vai ter sabedoria como? Através da palavra. Os preceitos, a palavra do Senhor, são retos e alegram o coração. O mandamento, o que é mandamento? Palavra do Senhor é o que? A palavra do Senhor é pura e ilumina os olhos. O temor do Senhor é e permanece eternamente. Os juízos, ou seja, a palavra do Senhor, são verdadeiros, justos e juntamente mais desejáveis são do que o ouro. Tem muita gente procurando ser rico. Tem muita gente querendo ser próspero. Eu quero ser próspero, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, mais desejáveis são do que o ouro, muito, sim, do que muito ouro fino, e mais do que o mel. Eu queria que você me ajudasse a falar isso. E mais doce do que o mel. E o licor dos favos. Essa é a palavra de Deus. Essa é a profecia de Deus. Esse é o mandamento de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 10, versículo 1 a 11, o apóstolo João, ele teve a revelação. Apocalipse quer dizer revelação, irmãos. E ele teve a revelação da palavra de Deus. Esse homem, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 11. Vamos falar um pouquinho de João. Quem foi João? João Evangelista, não o Batista. O João Evangelista foi quem andou com Jesus. Ele foi o que de Jesus? Apóstolo, discípulo, depois apóstolo. E ele foi o último homem, o último apóstolo a ser morto no Novo Testamento. Uma abelha, aqui chamou, ela veio. Está vendo? Está vendo esse animalzinho aqui, ó? Já pulou ali para lá. Foi Deus que fez ele, produz mel. E o mel que ele produz, nenhum homem sabe fazer. E a palavra de Deus é como mel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Confirmando a palavra. E João, ele foi preso e levaram-no para uma ilha chamada a ilha de Patmos. E ele preso ali naquela ilha, o último dos apóstolos, o homem que deitou no peito, no ombro de Jesus, talvez o principal discípulo de Jesus, pastor, é isso?
que Jesus reclinava o seu coração, a sua cabeça no seu peito, e eles tinham ali uma intimidade, uma conversa. E certamente João sabia de algumas necessidades de Jesus, algumas dificuldades. Lembra de hoje de manhã, quando o pastor citou o texto, que nós abrimos o coração para o outro, e foi uma bênção. Quando saíram daqui abençoados aqui de manhã? Uma bênção, porque a palavra de Deus liberta, meu irmão. A palavra de Deus é pura, a profecia de Deus ela é tão importante para a nossa vida, ela é tão real na nossa vida, que ela produz milagres. E os milagres não aconteceram apenas no tempo de Jesus, os milagres acontecem hoje, porque a palavra de Deus, ela é a profecia de Deus, ela está sendo pregada nessa noite, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a história de muita gente nessa noite. Amém? E esse apóstolo, ele foi revelado para ele um livro muito importante. Esse livro que, para muitas pessoas, um livro que é traduzido em medo, espanto, não é? Hoje eu vejo, quando eu era adolescente, faz poucos anos, tinha aqueles desenhos animados, né? A Caverna do Dragão. Quem foi que já assistiu a Caverna do Dragão? Ninguém assistiu, né? Os Thundercats, né? Nossa, não é? Vocês lembram aquelas figuras daqueles dragões? Então, aqueles dragões, He-Man, né? Aqueles monstros terríveis. Então, pode ter certeza, aqueles desenhos animados onde os fantasmas passaram por dentro das paredes. Quem já viu aquele negócio? Tudo isso eles tiraram da Bíblia. Você sabia disso, irmão? Ou não? Eles tiraram da Bíblia, Maria. Como é que eles iam ter ideia de um fantasma passar? Porque Jesus passou, Jesus se alimentava mesmo ressurreto, né, pastor? Jesus não ressuscitou? Foi ou não? Ou ele está morto? Não, ele está vivo, ele ressuscitou, só que ele está sentado hoje à destra de Deus, mas também ele está aqui, amém? Porque ele é onipresente. Então, o que aconteceu? Jesus passou no meio da parede, ninguém viu. Jesus surgia no meio dos discípulos, aqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, tristes, dizendo: poxa, o nosso sonho acabou, a nossa esperança terminou, a gente se enganou, talvez esse negócio de Cristo deu certo. E Jesus era juntinho dele. Mas Jesus chegou no meio dele, Madonna, começaram a conversar, e eles começaram a se alegrar, e havia um júbilo no coração deles. Eu vou dizer: Jesus, fica conosco. Tem até um cântico, um hino que fala: fica conosco, nosso amado Salvador. E eles disseram: fica conosco, porque Jesus estava presente. E esse livro traz muito medo, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus fala que esse livro traz esperança, porque ele fala da volta de Jesus. Amém, irmãos? Quantos creem que Jesus vai voltar? Diga amém. Amém. E esse texto diz assim: e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol. Quem é essa pessoa? Posso perguntar? E seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão o quê? Olha lá o livrinho, olha lá o ouro do profeta Ezequiel, olha lá sendo citado aqui em Apocalipse. E tinha na sua mão um livro aberto. Quem é esse que tinha um livro aberto? Quem? Fala o nome dele. J-E-S-U-S. Como é o nome dele? Glória a Deus. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar. O pé direito dele estava sobre o mar. O mar significa agitação, multidões, agitação, teorias, ideologias, as filosofias, a agitação daquele povo, as multidões, as nações. Veja só quem é esse Jesus. E o seu pé esquerdo sobre a terra, do domínio.
Ele está dominando toda a agitação. Lembra do mar? Quando Jesus acalmou o mar, e os discípulos: Jesus, pelo amor de Deus, acorda. Jesus se levantou e disse: mar, acalma-te. E Jesus está com o seu pé sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Quem é o leão da tribo de Judá, irmão? Diga Jesus. Diga: Jesus é o leão da tribo de Judá. Em nome de Jesus, meu irmão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Irmãos, toda vez que você vê 7, você tem que ver a plenitude. 7 é o número completo, 7 é a plenitude. Volta. E esse texto fala que os 7 trovões emitiram as suas vozes. E trovões é relacionado à natureza. Toda a natureza que estava gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, naquele momento, estão dizendo: esse é o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o que domina sobre todas as coisas. A plenitude da natureza, a plenitude das forças, a plenitude do vento, a plenitude da chuva, a plenitude dos trovões. Toda a manifestação da natureza, toda a plenitude da natureza estava dizendo assim: Jesus Cristo, emitiram a sua voz, confirmando que Ele é o leão da tribo de Judá. Amém, irmãos? E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, quando eles começaram, eles gritaram. Eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escreva. Aqueles trovões disseram alguma coisa lá para o apóstolo João, pastor. Mas aquele homem disse: ó, sela e não escreva. Talvez tenha sido a mesma situação de Paulo quando subiu ao 3º céu. Paulo não podia dizer muito, porque não sei se o ser humano, se a gente teria condições de absorver isso. Mas quer ver, meu irmão, você subir pertinho do 3º céu, começa a jejuar e orar. Começa a jejuar e orar. Começa a pôr o teu joelho no chão. Começa a meditar nessa palavra. Começa a jejuar. Eu estava falando com o irmão hoje. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Jesus não se alimentou aquele tempo. Jesus só bebia água, lógico. Ele só teve fome. Sabe por quê? Muitas vezes nós não entendemos o poder de Deus, e muitas vezes também nós não entendemos o poder que exerce o reino das trevas. Quando Adão pecou lá no Éden, juntamente com Eva, eles entregaram o poder da chave da morte a Satanás. Se você for ver Lucas, a Bíblia diz: quando Satanás tentou Jesus, disse: olha, tudo isso, todo este reino te darei, porque a mim me foi entregue. O homem entregou. O homem, quando desobedeceu a Deus, ele entregou esse poder ao inferno, ao diabo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus se preparou para enfrentar o diabo. E muitas vezes Deus está nos preparando. Você quer subir um pouquinho? Você quer entender mais sobre isso? Começa a jejuar, começa a orar, começa a ler, começa a meditar nessa palavra, que você vai ver que Deus vai te revelar coisas tremendas e ocultas. Coisas tremendas Deus vai fazer com você. A prova foi tanto, irmãos, que depois que Jesus falou a palavra e disse: não tentarás o Senhor teu Deus, que o diabo foi embora, vieram os anjos consolar Jesus. Porque a luta foi grande, não foi, pastor? É por isso que a gente precisa meditar na palavra. Às vezes a gente pensa assim: não, poxa, Jesus foi para o deserto ser tentado, e foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Jesus era guiado pelo Espírito Santo.
E nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos leva para o deserto, para a gente aprender, para a gente jejuar, para a gente guerrear contra as forças que não conhecemos muitas vezes, não estamos vendo, mas existe nos reinos, nas potestades, nos lugares altos, potestades e príncipes que estão guerreando contra a tua família, que estão querendo destruir a minha casa, que estão querendo destruir a tua casa. Forças do mal que estão no mundo. Para quem não creu em Jesus, esse domínio desiste. Quem crê em Jesus, todo o domínio das trevas caíram por terra, porque Jesus lá na cruz, ele destruiu o diabo, o pecado e a sua gangue. Amém, irmãos? Precisamos entender e levar esse texto, a palavra de Deus, muito a sério, porque a palavra de Deus, isso que eu estou dizendo, irmãos, nós precisamos mergulhar, nós precisamos entender os textos, nós precisamos olhar o texto e dizer: o Espírito Santo, me ensina o que tu queres falar comigo nesta noite, nesse dia, nesta manhã, nesta madrugada. E muitas vezes a gente pega a Bíblia, passa a Bíblia e não nos apercebemos de nada. Deus está falando que esta palavra vai te sustentar. Deus está falando nesta noite que esta palavra vai trazer alegria para a tua alma. Deus está dizendo que esta palavra vai trazer salvação para a sua casa. Deus está dizendo que esta palavra é a vitória que você precisa. Tem muitos dizem: eu venho para a igreja para você receber a sua vitória. A vitória, irmão, está na palavra de Deus. Eu tenho certeza que se nós meditarmos nessa palavra, comermos este bolo todo, ruminar esta palavra, orar muito, jejuar, não vai ter situação que Deus não possa realizar através de mim e de você. O problema é que nós enfrentamos lutas. O problema é que muitas vezes o Espírito Santo nos acorda de madrugada para orar, e a gente: não, eu quero dormir mais um pouquinho. O Espírito Santo desperta-nos para ler a palavra, e a gente diz: não, mais um pouquinho, WhatsApp. Vamos voltar ao texto. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual... Estou passando o horário. Quantos minutos? Mais? E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, meu irmão, toma o livrinho. Eu não queria dizer isso não, mas diga para o seu irmão: meu irmão, pega a palavra. Diga assim, irmão: meu irmão, toma o livro. Pega a palavra, leia, medita. Toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: anjo, me dê o livrinho. E ele disse: toma-o. Jesus está dizendo para nós: toma o livro. Come, diga comigo: come. E ele te fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será como? Cadê a abelha? Foi embora. A abelha está por aí. Esse livro vai se tornar amargo quando chegar no estômago. Sabe por que? Eu vou te explicar. Mas, deixa eu ter.
na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Por quê? Ele vai explicar. E ele disse: importa que profetize. Então, meu irmão, o que você está recebendo nessa noite, o que Deus está falando conosco nessa noite, é para nós replicarmos, é para nós multiplicarmos, é para nós proclamarmos esse evangelho. Não é para guardar para você, não é para guardar no seu interior apenas, é para nós tomarmos posse dessa palavra, é para nós vivermos essa palavra e para nós pregarmos esse evangelho. Amém, Jesus. Amém? Proclamar, anunciar o evangelho do reino a todas as nações. Mateus 24:14, veja que texto. Então, irmãos, temos que pode brigar. Então, nós precisamos entender isso, que é doce como mel, que é uma maravilha, que o mel é coisa que não é do homem, o mel é coisa sobrenatural, e a palavra de Deus é sobrenatural. Diga comigo, a palavra de Deus é sobrenatural. A palavra de Deus é sobrenatural. E este evangelho, olha o amargo saindo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá, diga glória a Deus, o fim vai chegar. Sabe por quê? Você quer ver abreviado os dias do Senhor? Vamos pregar esse evangelho, vamos pregar essa palavra, vamos anunciar essa palavra, então virá o fim. Irmão, você já imaginou, com toda essa tecnologia, com toda essa mídia, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, o que for, e essa palavra for pregada, Jesus vai voltar logo, irmão. Porque esse, o maior sinal da volta de Jesus, não é apenas o terremoto, não é apenas o fogo que vai descer, não, mas é o evangelho que vai ser pregado a toda criatura. Então virá o fim. E eu seria incompleto, irmão, se eu não citar a oração como a mesma importância da leitura da palavra. Eu seria injusto se eu fizesse apenas isso. Como também elemento da comunhão com Deus. Quando diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Diga comigo, orai sem cessar. Vamos orar sem cessar. E no Salmo 104, Salmo 104, versículo 34. Diz assim: a minha meditação acerca dele será suave, e eu me alegrarei no Senhor. Amém? Eu me alegrarei no Senhor. Salmo 119, versículo 103. 119, 103. Capítulo mais extenso da Bíblia, 103, que diz assim, veja o que é que Davi está dizendo aí, irmão. Ó quão doce, vamos dizer junto? Ó quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Quantos querem se usar desse mel do Senhor? Diga glória a Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 24, para nós encerrarmos em nome de Jesus. Cadê a Bíblia? Provérbios capítulo 16, versículo 24. As palavras suaves são favos,
doce para a alma e saúde. Você quer mais o quê? Eu quero mais o quê? Irmão, essa palavra é saúde para o corpo. É saúde para a nossa alma. É saúde para o nosso psique. Muitas vezes a gente anda atrás de psicólogo, terapia, mas nós temos, não estou dizendo que é errado. Eu sou uma pessoa que eu trabalho hoje, atualmente, com terapia também. Eu daqui uns 2 meses, eu estou me formando em musicoterapia. Eu trabalho com terapia, principalmente com idosos. E hoje todo mundo procura um psicólogo para terapia. Porque está todo mundo com problema de opressão, está todo mundo com problema de ansiedade, está todo mundo com essas crises aí. Principalmente agora, depois dessa pandemia. Muita gente ficou em casa, gente que tentou se jogar do edifício, gente que teve problema em casa, com filho, com mulher, com marido, com tudo, e estão procurando terapia. E eu quero dizer, irmão, a você que as palavras do Senhor são favos de mel. Você já viu favo de mel? Aquele carro azul que fica lá, se você espremer aquele favo, desce aquele mel. Tem gente que come com favo e tudo mel. As palavras são como favos de mel, doces para mim e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. Quantos creem, diga amém. A palavra de Deus é saúde. Se você tem enxaqueca, se você tem algum nódulo, se você tem algum tumor, se você tem algum problema, a palavra de Deus é saúde para o seu corpo. A palavra de Deus é saúde para o meu corpo. A palavra de Deus é saúde para o meu psique, para a minha alma. Eu não vou precisar mais tomar Rivotril, eu não vou precisar tomar mais diazepam. Eu vou tomar a palavra de Deus, que é mais doce do que o mel, é como um favo de mel, e ela vai trazer saúde para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe dê uma semana de vitória, que Deus derrame sua graça, que essa semana seja diferente, que nós possamos buscar essa palavra dele e meditar, ruminar a sua palavra e crescermos diante de Deus e crescermos diante do Pai. Assim Deus quer que nós busquemos a sua palavra em oração, em contrição, e Deus e o Espírito Santo vai agir a sua vontade na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba a palavra de Deus nessa noite. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Graças a Deus. Coloque-se de pé. Estamos finalizando. Deliciosa palavra de Deus, amém? É a conclusão que eu tenho, é que a palavra de Deus realmente é deliciosa. Ela foi completa, ela foi abrangente, ela foi cirúrgica, amém? Glória a Deus. Amém. E você que ouviu a palavra como eu recebi a palavra. O que é que você diz? O que é que você diz? O que é que você diz? Você quer se entregar a essa palavra? Tem alguém que quer se entregar a essa palavra? E essa palavra é Jesus. Tem alguém que quer se entregar definitivamente ao Jesus? Olha aí. Tem alguém que quer se entregar a Jesus? Se tiver, faça só o sinal. Nós estaremos orando por você. Maravilhosa palavra de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui estamos nós e recebemos a tua palavra. E na tua palavra há suficiência. Senhor, a tua palavra é remédio para os nossos ossos. Os ossos enfraquecidos são fortalecidos pela tua palavra. Os problemas que se
inseguranças da alma e os traumas adquiridos com o tempo, Senhor, são curados pela Tua palavra. Porque, Senhor, Tu faz nova todas as coisas, diz o Teu mel, diz a Tua palavra. Nós te louvamos, diga, nós te louvamos, diga, nós te louvamos, pois até aqui, nos ajudou o Senhor. Você pode dizer até aqui, ajudou o Senhor, até aqui, tem nos ajudado, Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria, você que tem algum tipo de doença, todos nós adoecemos, a humanidade toda está doente, de certa forma, né? Mas toda doença que está no nosso corpo, para aquele que creu, é ilegal. Então, por que é ilegal? Porque Jesus levou toda a moléstia sobre o seu corpo. Coloca a mão no seu coração. Se é por você ou se é por um parente seu. Se é pela vida de Édico, se é pela doença, a moléstia da vida do Miranda, pela família do pai Edmilson, pai de Lília, entregamos nas tuas mãos esses crentes que creem na tua palavra e no teu poder, e nós lançamos sobre ti, porque tu disseste: lançai sobre mim todo o vosso fardo, toda a vossa queixa, toda a vossa dor, toda a vossa diabetes, todo o vosso medo, colocamos diante de meu Senhor. És tu, Senhor, que nos cura, tu és a Jeová Rafá. Aleluia. O Senhor que nos cura, toma-nos em tuas mãos. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Terça-feira à tarde, já as recomendações finais, terça-feira à tarde nós temos oração aqui 14 horas. Tem sempre uma pessoa, 2, 3, 4, orando, 14 às 15 horas, 14 às 15h30, tem um grupo aqui orando com vocês. E os nossos cultos à noite costumam ser na quinta-feira, mas a pandemia não estava acontecendo, estava via internet. E a gente, excepcionalmente, nesse período de pandemia, a gente vai mudar para sexta-feira. Para quando? Sexta-feira. Aonde? Aqui. A gente vai preparar um ambiente de oração, com palavra, com clamor e com gemido. Porque sem oração a gente não vai a lugar algum. Orar pela nação, orar pelo estado, orar pelo município. O município que você mora, a solução está em orar. Amém? Amém. E combater, porque um povo unido em oração, ninguém pode expor. Então, sexta-feira à noite, sim, mas 7h30 da noite, não pode vir. Muitos de vocês podem. Eu tenho praticamente 70 anos, estou completando 70 anos, eu estou aqui, não é recomendado. Se Jesus quiser me levar, tome os cuidados, siga os protocolos, mas eu preciso acreditar que é onde está o povo do Senhor no corpo, reunido, o Senhor vê na sua bênção. Você diz amém? Amém. Então, sexta-noite, vai ter alguém aqui pregando, clamando, de 7h30 a 8h30, a 8h40, rapidinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãos e se despeça. Estamos começando mais um mês. Tem mais uma vez, domingo tem Santa Ceia. Domingo ia haver uma consagração do diáconos, mas por conta do Dia dos Pais, eu quero desafiar você a trazer o seu pai. Se há possibilidade de trazer o seu pai, então a gente vai cear. Tudo nosso vai ser muito rápido. Hoje ainda acabou tarde, viu? Mas ainda vai dar 8 horas. Porque nós começamos pontualmente, tá bom? Amém? Então domingo a gente vai ser aqui, tudo muito rápido. Agora é muito rápido, porque a gente não pode se expor muito. E Deus é conosco. Amém. O
Vamos fazer o possível para trazer os nossos pais. Eu sei que é difícil, esses problemas de protocolos, tem muita gente resistente. Se não der, tudo bem. Mas se der, traga o seu pai aqui para a gente orar por ele. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para receber uma semana abençoada. Porque a palavra de Deus diz: para Deus não há impossíveis. Disse o anjo a Maria. Maria, para Deus não há impossível. Nós recebemos a partir de hoje mais uma semana, meu Senhor. Recebemos mais um mês de agosto, meu Senhor. Senhor, existem muitas histórias a respeito do mês de agosto. Existem muitas histórias, Senhor, a respeito dos dias de segunda e de sexta-feira. Mas o Senhor nos deu o mês de agosto. O Senhor nos deu todos os dias da nossa vida. E o Senhor será conosco todos os dias. E esta semana vai ser uma bênção. Independente das circunstâncias, independente das más notícias, Tu és o nosso capitão, Tu és o nosso general, Tu és o nosso médico, Tu és o nosso mel. Nós vemos, Senhor,